18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas. Juntos com você até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior, Cid Soares, Ari Guedes. Na técnica, em Ari Guedes, na operação, Wellington Trovão no aplicativo humano, transmitido ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas para você, hein? Hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. Estamos aqui mais uma vez, juntos e Shalom Now, não é isso, Cid Soares? Boa noite. Voltando e voltando mais forte. Tudo bem? Tudo certo? Tudo preparado, né, Cid? Final do ano aí se aproximando aí, né? Claro. 2020 já está, né, saindo fora do contexto, né? Já está demorando, eu acho. Vambora. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, juntos, hein? Vamos até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas, começando pra você agora no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e está sendo aguardado para qualquer momento um novo decreto do governador Wilson Lima fechando as atividades comerciais e de serviços não essenciais por conta do aumento dos casos de Covid-19 e também do colapso no sistema de saúde. Assim, o governo estaria atendendo a uma recomendação dos órgãos de controle que volte a restringir o funcionamento do comércio em Manaus. É isso mesmo, Calão. Olha, o governador Wilson Lima tem 48 horas que vencem agora no dia 1º de janeiro para decretar a restrição do comércio, o mini lockdown, como estão chamando aí. Sim. A recomendação dos órgãos de controle foi oficializada e entregue em mãos ao governador na noite de ontem, durante uma reunião que reuniu aí membros do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e outros órgãos de controle. O governador, inclusive, encaminhou a recomendação de novo fechamento do comércio não essencial ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que deve declarar apoio à recomendação dos órgãos de controle. E segundo os órgãos de controle, as restrições devem permanecer em vigor até que o Estado atinja pelo menos o índice de 85% de ocupação de leitos disponíveis, clínicos e de UTI para pacientes com Covid-19. E olha só essa, hein? Uma outra recomendação é a seguinte, que o governador solicite a Força Nacional de Segurança para garantir a segurança pública e também o cumprimento das medidas sanitárias, hein? É aí, né, o governador solicitando a Força Nacional, isso para evitar os protestos que levaram o governador a revogar o decreto que fechou o comércio não essencial. E nós vamos saber mais informações, mais detalhes sobre essa possibilidade de novo fechamento do comércio não essencial com a repórter Cíntia Blink. E o comércio pode voltar a fechar as portas neste fim de ano no Amazonas. A decisão está nas mãos do Comitê do Governo do Estado de Enfrentamento à Covid-19, que vai analisar o resultado de uma reunião do governador Wilson Lima com representantes do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado. Os órgãos de controle recomendam o fechamento das atividades econômicas por conta do aumento de casos da doença da pandemia nas últimas 48 horas, como explicou Wilson Lima. Nós vamos avaliar todas essas recomendações que foram dadas para entender que caminhos a gente precisa e pode seguir. Levando em consideração que nós precisamos garantir a assistência, ampliar a nossa rede que nós estamos fazendo e encontrar um equilíbrio aí entre as atividades econômicas. Mas não há outro caminho, a ciência não nos aponta outro caminho a não ser evitar aglomerações. Então nós estamos estudando nas próximas horas que medidas é que o Estado vai tomar para poder conter o aumento que nós estamos tendo de Covid-19. A Procuradora de Justiça Silvana Nobre Cabral enfatizou que a iniciativa dos órgãos de controle foi feita com base na análise do cenário epidemiológico da Covid-19 no Amazonas. Os órgãos de controle observaram a necessidade, a partir da mudança da realidade que se deu dia 28 até hoje, que é dia 29, que a rede ela está passando por um sufocamento. E a única medida mais efetiva que nós temos para fazer esse controle é efetivamente a restrição social, ela ser implementada de uma forma mais abrangente.
No último dia 26, primeiro dia que o fechamento do comércio passou a funcionar, Wilson Lima voltou atrás no decreto e flexibilizou o horário das atividades econômicas no estado. Isso porque representantes do setor do comércio protestaram por não poderem trabalhar em um período de mercado aquecido, quando o ano foi de retração, justamente por conta da pandemia. Para o consultor de empresas, Marques Gabriel, o fechar tudo é um equívoco. Não existe para mim saúde ou economia. Nós precisamos ser inteligentes o suficiente para ter saúde e economia. Então, fazer lockdown, fechar tudo, a gente só vai destruir empregos e, ao meu ver, não vai mudar em absolutamente nada a ocupação dos hospitais. Então, para mim, nós devíamos evitar a questão do lockdown e o governador, com humildade, deveria sim convocar a área de saúde, todos os diretores dos hospitais públicos, convidar os empresários dos hospitais privados, chamar também os especialistas de logística do comércio, da indústria de Manaus e também do Exército Brasileiro, que tem uma capacidade excepcional de logística, e aí juntos construírem um plano de contingência para a gente aumentar a capacidade dos hospitais de receber pessoas. Ao mesmo tempo que o comércio pede para não fechar, os hospitais públicos têm virado cenário de guerra. Aqui no 18 Horas, você viu o caso do paciente sendo reanimado no chão do hospital. Outros internados em meio a uma obra. E de 11 hospitais particulares da capital, 7 anunciaram que estão sem vagas. Além disso, de março até ontem, 29 de dezembro, o Amazonas registrou quase 200 mil casos de infectados pela Covid-19 e 5.232 mortes. O número de sepultamentos também aumentou nesta última semana de 2020. No dia 27, Manaus alcançou o recorde do número de enterros desde o início da pandemia. 140 sepultamentos e 2 cremações, segundo dados da Prefeitura da capital. Cíntia Blink, para o 18 Horas. Pois é, olha, Carlão, até os proprietários, os próprios lojistas, já dão como certo aí o fechamento do comércio a partir do dia 1º de janeiro. Sábado, feriado nacional. Segunda-feira, dia 4, já estaria valendo o decreto a ser anunciado nas próximas horas. Até porque, se não atender a recomendação conjunta dos órgãos de controle, o governador pode ser responsabilizado administrativamente e também criminalmente. Entrevista do dia. E para falar mais sobre essa recomendação, está ao telefone o defensor público Arlindo Gonçalves, coordenador do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Amazonas. Boa noite, defensor. Boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 Horas da Rádio Mix Manaus. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cid. Boa noite, bem-vindo. A todos os espectadores da Mix. Então, não tem outra saída nesse momento de pico da segunda onda da pandemia de Covid-19, ou seja, o governo tem que decretar o fechamento do comércio não essencial? É isso mesmo? Então, aconteceram vários episódios nos últimos dias, né? O governo, ele tinha decretado o endurecimento de medidas no dia 23, para que a partir do dia 26 houvesse algumas restrições de atividade comercial exatamente para evitar aglomerações. Diante de toda aquela situação, toda aquela comoção e considerando ainda alguma recomendação, alguma folga que havia naquele momento, houve uma negociação, os órgãos de controle estiveram presentes numa reunião que aconteceu já bem tarde da noite, se estendeu pela madrugada. Só que no dia seguinte nós tomamos conhecimento de um fato novo, que além dos leitos terem colapsado no dia seguinte, diferente do que se imaginava, as pessoas passaram a aguardar leitos, tanto clínicos quanto UTI, paciente Covid, em fila de regulação. Significa dizer que a pessoa que precisar de um leito clínico na saúde pública, ela não vai conseguir nesse momento. Ainda não tive hoje acesso à fila de regulação, mas ainda ontem nós sabíamos que a pessoa que aguardava mais tempo um leito de UTI, ela aguardava desde o Natal. Sim. O que é muito grave. Então, diante exatamente desse fato novo, não se vê nenhuma
outra possibilidade que não realmente se restringam a atividades que gerem aglomerações e que o governo ele informe adequadamente a população, para a população entender o que está ocorrendo. Não basta abrir mais leitos, a quantidade de leitos que se abriu hoje, muito provavelmente vai ser absorvida pela fila e ainda ficam pessoas aguardando. Olha, o senhor mesmo já comentou aí, na semana passada o governador já havia decretado o fechamento das atividades não essenciais, mas após aí vários protestos voltou atrás. A pergunta é a seguinte: não há risco de novos protestos e ainda mais intensos, uma vez que uma parcela da população realmente não aceita esse remédio amargo que é fechar as atividades não essenciais? Exatamente, nossa primeira recomendação é no sentido de que a comunicação se dê de forma mais transparente e mais adequada, que se passe a utilizar análise de riscos, trabalhar com bandeiras, indicar para a população em geral qual o nível de comprometimento do sistema público de saúde que nos encontramos no momento. Nós recomendamos, inclusive, que o governador, caso ele entenda necessário que se faça valer a determinação para interesse de saúde coletiva, que ele busque apoio, inclusive, das forças nacionais, se for o caso. Nós entendemos que não vai ser o caso. Em primeiro lugar, porque já vai ter passado esse momento de grande movimento de final de ano. E segundo, porque a população, ela entendendo, ela se sentindo inserida, veja bem, naquele momento que mudou, muitas pessoas se disseram pegas de surpresa. Então, aí é que reside a nossa orientação, para que realmente a comunicação ela se dê não somente por meio daqueles boletins informativos da FVS, bastante completos, mas bastante técnicos e de difícil compreensão para a maioria das pessoas, mas que se traduza numa linguagem acessível exatamente qual o nível de comprometimento que o Estado se encontra no momento. Olha, as pessoas aqui pelo aplicativo Mano estão perguntando por que só o comércio deve ser fechado quando a indústria, com mais de 70 mil trabalhadores, continua atuando normalmente. O transporte fluvial, que movimenta milhares de pessoas, também está operando normalmente. Entre outros, né? Então, na verdade, houve uma restrição por parte do governador naquele decreto, foi ele que definiu aquele decreto. A nossa recomendação, na verdade, não existe uma recomendação específica por parte dos órgãos de controle sobre como o governador deve agir, mas que ele haja com respaldo em recomendações da autoridade sanitária. Se a autoridade sanitária entender que eventualmente a indústria ou os transportes fluviais possam estar ocasionando, também pode ser que se faça necessário. A questão não é culpabilizar um determinado setor, a questão não é prejudicar uma determinada camada da sociedade. O que se trata no momento é que nós vivemos um momento de pandemia, momento de calamidade pública e que só a sociedade em conjunto pode resolver isso. Olha, tem uma outra situação também. Não seria o caso aí de cobrar também o governo do Amazonas, que não preparou aí o sistema de saúde para o enfrentamento dessa segunda onda, já que, né, os infectologistas estavam alertando há meses a chegada dessa segunda onda? Não seria um momento aí também do governo fazer a sua parte nesse sentido e ser cobrado veementemente, doutor? Também estamos cobrando a necessidade de abertura de leitos, mas é preciso que a gente entenda o seguinte. Em primeiro lugar, o Amazonas, ele saiu, se nós formos pegar somente o hospital referência, o Delfim Aziz, ele saiu de cerca de 40, 50 leitos no início do ano, que ainda estavam começando a receber pacientes antes desse boom da Covid. Ele chegou naquele pico de maio a 70 leitos, hoje ele já tem 150 leitos. Muita coisa foi feita, sim. O sistema ele foi ampliado, sim. Muita coisa ainda precisa ser feita, concordo, mas não é correto dizer que nada foi feito. É importante, é por isso que eu digo que a comunicação hoje é muito relevante. Se nós formos comparar o quadro, o cenário atual com o cenário de maio,
é possível que a gente conclua que nós estejamos vivendo talvez o pior momento da pandemia, o pior momento do ano para o estado do Amazonas. E veja, se nós formos fazer um comparativo, um paralelo com países com uma grande estrutura, você pega, por exemplo, uma Alemanha, que tem uma estrutura muito mais equipada, existe uma possibilidade de, no momento do aperto, eles dobrarem a quantidade de leitos muito rápido. A própria Alemanha está batendo recorde de mortes. Então, é um momento talvez sem igual em 100 anos para a história da humanidade, realmente está afetando o mundo inteiro. É importante que nós entendamos isso. Não se trata de uma situação isolada. Nós temos, sim, os nossos problemas no sistema público de saúde. Nós somos conhecedores dos problemas, mas é importante que nós entendamos que estamos vivendo um momento de grande dificuldade em termos de mundo, não somente para o nosso estado. Bom, eu até concordo, mas tem lugares por aí também que estão sendo melhores que nós aqui no Amazonas, né? Então o senhor acha que o governo não está devendo nada nessa questão da pandemia? Não, eu não disse que o governo não está devendo nada. Okay. Nós recomendamos, inclusive, que se abra a quantidade de leitos necessários, observando não somente a lotação, mas também a quantidade de pessoas que estão aguardando. Veja, no dia 23, salvo engano, o governo ele declarou que ele já estaria abrindo a fase 3, logo em seguida ele já iniciou a fase 4, significa dizer que ele não está conseguindo acompanhar como as coisas estão evoluindo. O que a gente precisa entender é que muitas coisas o governo fez, os órgãos de controle estão recomendando sim que ele evite esforços para aumentar a quantidade de leite, se faz necessário que seja feito, mas só responsabilizar o Estado é muito pouco. É importante que a sociedade entenda que todos nós temos interesse. Não basta imaginar que o Estado sozinho vai resolver. É preciso que haja realmente uma participação da maior parte da população. É preciso que realmente a gente dê a nossa parcela de colaboração nesse momento, sob pena de a gente amargar ainda umas estatísticas muito piores. Tudo nos leva a pensar, defensor, que lá atrás o governo deveria ter tomado outras medidas e não as tomou. E agora, o que o governo pode sofrer de sanção caso não feche o comércio, como os órgãos de controle estão sugerindo? Então, a reunião que ocorreu foi nessa madrugada. Nós demos 48 horas para que o governo ele nos dê uma resposta. Após isso, os órgãos de controle eles voltam a se reunir. Veja, não se trata aqui de trazer sanção. O nosso objetivo aqui não é crucificar ninguém. Nosso objetivo é buscar soluções. Então, se preciso for, os órgãos de controle eles vão tentar buscar alguma solução. Mas é preciso que o protagonismo seja do governo e é preciso que o protagonismo seja também da sociedade. Os órgãos de controle estão a serviço da sociedade caso se faça necessário. Nesse momento, nós estamos aguardando o prazo de 48 horas que foi concedido ao governo. Doutor, e quanto aos profissionais de saúde que estão trabalhando aí em condições precárias, o que o senhor tem a dizer em relação a isso, por favor? Nós estamos acompanhando todas as denúncias que chegam até nós e estamos buscando soluções pontuais. Realmente é um problema que os profissionais de saúde merecem todo o nosso respeito. São eles que estão nessa linha de frente. Então, a recomendação que eu passo ao profissional de saúde é que se ele identificou problemas estruturais, problemas até de gestão na sua unidade de saúde, procure os órgãos de controle. Nós vamos fazer o possível para manter o anonimato daquele profissional. Ele não vai ser exposto, mas é preciso que a gente tome conhecimento dos fatos. Os fatos que estão chegando até nós estamos buscando solução. Ok, conversamos com o defensor... governo e junto à prefeitura. Ok, conversamos com o defensor público Arlindo Gonçalves, que é coordenador do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Amazonas. Por favor, as suas considerações finais, doutor. Então, eu só preciso realmente pedir para a população que entenda que realmente nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade em termos de saúde
pública, o mundo ele não estava preparado para enfrentar esta pandemia. Nós vemos diversos países atravessando essas dificuldades. Então, eu peço para o povo, procure seguir as recomendações, procure utilizar máscara, utilizar o álcool gel, lavar as mãos, manter o distanciamento social, evitar aglomerações. Realmente. Nesse momento de festividades, não é interessante que as pessoas busquem a comemoração. O que a gente menos precisa é exatamente isso. E as famílias, nesse momento, talvez elas precisem se reunir isoladamente. Não é o momento também das famílias se encontrarem. Exatamente um investimento que a gente faz para garantir a nossa saúde, garantir que nas próximas festividades nós vamos ter aquele parente ali à disposição. Muitos casos nós estamos vendo de jovens que às vezes se contaminam, muitos jovens desenvolvem a Covid de forma mais crítica, mas muitos jovens nem são sintomáticos. Só que alguns jovens terminam contaminando os pais, os avós, os parentes de idade mais avançada. E esses sim são aqueles que mais sofrem. Então é preciso que haja realmente uma consciência social. Nesse momento, claro que todos nós queremos uma solução muito rápida, muito ágil, que venha a cura, que venha a vacina, mas as coisas vão acontecer no momento que a ciência permite que aconteçam. Então, paciência para o ano de 2021, as cautelas precisam ser adotadas e precisamos realmente nos adaptar a essa nova realidade que o momento nos impõe. Ok, doutor, feliz ano novo para o senhor e muito obrigado pela sua participação aqui no programa 18 horas. São 6 horas e 21 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, na primeira música da playlist desta quarta-feira, temos um dos grandes hits desse ano de 2020, uma das faixas de sucesso do grande artista, o cantor The Weeknd. Pois é, esse é um respiro bom, né? The Weeknd foi um dos mais premiados desse ano. E olha, Carlão, vamos com uma música que não poderíamos deixar de lembrar, né, a todos que nos acompanham. Não esqueçam de manter o isolamento social. Olha aí, o que acaba de falar também o defensor público Arlindo Gonçalves. Manter esse distanciamento agora é necessário. Fazer festa não é o momento. Vamos deixar para festejar depois, né? Então, gente, vamos ter essa consciência, tá certo? Okay. E agora voltamos sim com o grande figuraça do ano de 2020, The Weeknd, com a música mais premiada também, Blinding Lights, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. 6 horas 25 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim a playlist de hoje. Você conferiu The Weeknd, a música Blinding Lights aqui em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira, dia 30 de dezembro do ano, que parece que não acaba nunca. Esse ano tá difícil, hein? Previsão do tempo com Ciri Soares. Previsão do tempo. Olha, nós teremos uma noite relativamente fria, com temperatura chegando a 22 graus e a umidade relativa do ar batendo pico de 99%. Vamos respirar água hoje à noite. A possibilidade de chuva é de 90%. Sinto muito. 6h26, boa noite. Mix. O estrangulamento na rede pública de saúde do Amazonas pode avançar para a fase aguda, que inclui a suspensão total de qualquer atendimento que não seja Covid-19. Atenção, hein? Isso mesmo que você ouviu, a suspensão de qualquer atendimento que não seja Covid-19 na rede pública. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, durante a entrega de mais de 10 leitos, mais 10 leitos, né, de UTI no Delfim Aziz. Hoje, mais 50 respiradores foram entregues pelo governo federal para auxiliar no combate à Covid. A nossa repórter Odiné Araújo tem mais detalhes. O plano de contingência para o enfrentamento ao coronavírus no Amazonas tem 5 fases. Em todas elas foram incluídos o aumento de leitos. Desde a semana passada, o governo foi obrigado a antecipar a 4ª fase do plano, que incluía novos hospitais como referência no atendimento ao Covid, como o 28 de agosto e o Platão Araújo, ampliação física de hospitais como o Platão, a parceria com novas unidades como a HUGV e a Beneficente Portuguesa, entrada de novas unidades públicas de saúde
Covid, como hospitais de retaguarda, como Adriano Jorge e o SECOM, além de remanejamento de pacientes do Delfim Aziz e do 28 de agosto para as unidades de retaguarda, além do retorno das tendas. Hoje, durante a entrega dos 10 novos leitos de UTI ao Hospital Delfim Aziz, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, disse que a situação na rede pública está tão séria que o estado está prestes a entrar na última fase do plano de contingência, que é a chamada fase aguda. Nessa etapa, segundo o secretário, ficam proibidos qualquer tipo de atendimento nos hospitais que não seja Covid. Hoje nós já estamos com a 4ª fase iniciada. A 5ª fase prevê sistema agudo de atendimento na rede, suspensão total de qualquer atendimento que não seja Covid, e nós queremos evitar que isso aconteça. Por favor, você que está em casa, vocês que está nos ouvindo, por favor, evite aglomerações para evitar que nós cheguemos na 5ª fase e tenhamos que paralisar todas as atividades, porque as outras causas de doença continuam acontecendo. O que também pode voltar nessa fase são as câmaras frigoríficas para armazenar corpos em frente aos hospitais que causaram tanto pavor durante o primeiro pico da doença. O secretário admitiu que desde setembro o governo percebeu aumento de casos por causa das aglomerações, mas infelizmente pouco foi feito. O problema é que cada paciente que chega à internação por agravamento da Covid-19 fica em média de 3 a 4 semanas hospitalizado, ou seja, entre 21 a 30 dias. E nesse tempo, outras pessoas precisarão de leitos. Para se ter uma ideia, se por dia 1.000 pessoas forem contaminadas e 1% delas agravarem, os hospitais vão precisar disponibilizar 10 novos leitos por dia para atender a essas pessoas. Hoje chegaram ao Amazonas mais 50 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para ajudar no combate à Covid-19. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, como estamos vendo agora, a situação é bem mais grave, né, do que todos nós imaginávamos aí algum tempo atrás. E isso vai resultar na morte não só de pessoas por Covid-19, mas também por AVC, ataque cardíaco, doentes renais, além, é claro, de comprometer ainda mais a saúde de milhares de amazonenses que necessitam acompanhamento e também procedimento para tratar de enfermidades que não Covid. É certo que parte da população não está ajudando mesmo, né? Promovendo a aglomeração, não fazendo o distanciamento social, mesmo fazendo higienização com água e sabão, ou mesmo com álcool em gel. Mas o governo é o grande culpado por não ter reestruturado o sistema de saúde para enfrentar uma segunda onda. E falta de aviso não foi. Os infectologistas advertiam que a segunda onda era inevitável, estava acontecendo e absolutamente nada foi feito para aumentar uma oferta de leitos. Bom, enquanto aí o governo se mostra incompetente para gerir uma nova crise na saúde, a solução é o quê? A população redobrar os cuidados, fazendo o que todos já sabem, o isolamento social, evitando aglomerações, usando a máscara no rosto, inclusive, protegendo o nariz e a boca e fazendo a higienização com água e sabão ou com álcool em gel constantemente, sempre que for necessário. Tem que ser ressaltado isso o tempo inteiro agora. Não dá para esquecer, né? O que esse governo já fez com a saúde. Primeiro, desviou recursos no momento mais delicado da pandemia, comprando ventiladores pulmonares a preços superfaturados. Tivemos aí 2 secretários, ou melhor, ex-secretários de saúde da atual administração, presos pela Polícia Federal. O próprio governador, esse foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República como chefe da organização criminosa que assaltou os recursos da saúde. Sem isso, olha, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Bom, e vale lembrar, Cid Soares e ouvintes, em 100.7, que todos os ventiladores pulmonares existentes hoje para enfrentamento da Covid-19 foram comprados pelo governo federal e cedidos ao governo do Amazonas. Porque se fosse depender do atual governo, não teríamos esses leitos extras que estão sendo aí colocados à disposição da população, e isso é fato incontestável. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas bate novo recorde de internações por Covid-19 desde o início da pandemia em março. Em um único dia, 112 pessoas foram internadas. E o governo segue na luta para abrir mais leitos para pacientes com coronavírus. Hoje, o Hospital Delfim Aziz ganhou mais 10 leitos de UTI, chegando a 150 vagas, mas quase todas já estão ocupadas. A reportagem é de Odneia Araújo.
Essa segunda onda da Covid-19 no Amazonas já superou o primeiro pico da doença entre abril e maio no número de internações. Somente ontem, 112 pessoas precisaram ser internadas por causa do coronavírus. Até então, o maior número de internações no estado tinha sido no dia 4 de maio, quando o Amazonas enfrentava o primeiro pico da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, até ontem 964 pessoas estavam internadas, sendo 718 de casos confirmados e 246 de suspeita da doença. Para se ter uma ideia da velocidade da Covid no estado e da agressividade do vírus, na reportagem de ontem eram 915 internações. O problema é que existem apenas 832 leitos para a Covid-19, tanto na rede pública quanto particular de saúde. Por isso, o governo está remanejando pessoas com Covid que já passaram do período de transmissão, mas ainda precisam de cuidados médicos, para outras unidades de saúde do estado, chamados de hospitais de retaguarda, como a HUGV, Adriano Jorge e outros. Sem conseguir conter o avanço da Covid no Amazonas, hoje o governador Wilson Lima entregou mais 10 leitos de UTI no Hospital Delfim Aziz, elevando para 150 os leitos destinados aos pacientes mais graves. Hoje nós estamos entregando mais 10 leitos. Só nesse andar aqui funcionam 30. Agora, é importante que as pessoas tenham consciência de que os números têm aumentado significativamente no estado do Amazonas. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo aquilo que nos cabe, junto com o governo federal e com outros parceiros da iniciativa privada. Mas se não houver consciência das pessoas da necessidade de evitar aglomerações, vai chegar um momento em que o Estado não vai ter condições de atender a todos. Essa é uma responsabilidade de cada um. O Estado está fazendo a sua parte. Faça você também a sua. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora, a Amazonas segue tendência de aumento dos casos da Covid-19 e registrou nas últimas 24 horas mais 1.369 pacientes, novos pacientes, que testaram positivo para a Covid. Agora são 199.570 casos confirmados. Se essa média for mantida amanhã, o Amazonas vai superar a casa dos 200 mil casos da doença. Hoje também foram confirmados 26 óbitos por Covid-19, sendo 10 ocorridos na terça-feira. 29, e 16 foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico epidemiológico laboratorial, elevando para 5.258 o total de mortes. 6 horas e 35 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite você confere mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Bom, infelizmente não temos como falar no avanço vertiginoso da Covid-19 no Amazonas sem falar no aumento do número de vítimas fatais. E segundo a Prefeitura de Manaus, a média de enterros aumentou desde setembro. Saltou de 30 para 40 sepultamentos diários. E nesta terça-feira foram mais de 60 enterros aqui na capital. 16 mortes tiveram como causa o novo coronavírus. As demais podem estar relacionadas à falta de assistência médica devido ao colapso na rede pública de saúde. Os detalhes nós vamos conferir agora com Júlia Gomes. A cada dia só aumenta o número de sepultamentos em Manaus e já passa de 60 em um único dia. Na terça-feira, dia 29, 63 enterros foram registrados pela Prefeitura de Manaus. Desses, 16 foram mortes confirmadas por Covid-19. As demais envolvem problemas respiratórios, causas indeterminadas, entre outras. O número de mortes em casa nas últimas horas foi de 13 pessoas, ainda segundo a Prefeitura. A capital amazonense parece reviver cenas do período mais crítico da pandemia no estado, entre os meses de abril e maio. Voltou a bater recorde de internações devido ao novo coronavírus e tendas, mais uma vez, foram montadas em hospitais da cidade para auxiliar no atendimento a pacientes. Filas de carros voltaram a se formar no cemitério localizado no bairro Tarumã durante os sepultamentos. O infectologista da Fiocruz Amazonas, Jéssica Orellana, explica que desde o mês de agosto, o estado vive a segunda onda da Covid-19, com uma sequência de aumento nas taxas de circulação viral
eleitoral nos meses seguintes, principalmente por conta das aglomerações registradas entre novembro e dezembro, com a campanha eleitoral, movimentação do comércio, eventos e festas clandestinas. Atingimos o primeiro pico da segunda onda de Covid-19 em outubro, né, para a mortalidade, né? Depois nós tivemos uma queda agora em novembro e em função do período eleitoral, você fez aquela quantidade de vírus que já circulava na cidade residualmente, né, como consequência das exposições de setembro e outubro, né, voltar a se alimentar agora no mês de novembro, e a gota d'água, né, que faltava para incendiar novamente a epidemia em Manaus e levar a rede pública hospitalar e a privada ao colapso, certamente foram as atividades do fim de ano, né? As festas, as despedidas, os casamentos, os amigos ocultos, né? E principalmente o Natal. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o programa 18 horas vem publicando diariamente reportagens sobre o excesso de trabalho dos profissionais de saúde com o crescimento das internações por Covid-19 aqui no Amazonas. E ontem, um vídeo de um médico desabafando emocionado sobre o excesso de trabalho e o abalo emocional em ver tantas vidas perdidas viralizou nas redes sociais. Vamos acompanhar os detalhes com Odineia Araújo. O médico é o clínico geral Felipe Shimizu, que trabalha na linha de frente da Covid-19, tanto na rede pública quanto na rede particular. No vídeo de quase 6 minutos, ele diz que o trabalho em cada plantão chega a ser devastador. E não são apenas casos novos, mas também muitos atendimentos por reinfecção da Covid-19. É devastador, sabe? Em questão de 48 horas, 72 horas no máximo, a gente esgotou os leitos da rede particular, de UTI, de enfermaria, de internação, e a gente está se virando como pode para receber os pacientes que estão chegando para a gente com Covid. Alguns casos de reinfecção, muitos casos novos. Não tem mais leito, não tem mais UTI, não tem mais corredor. O que mais sensibiliza o médico é ver as pessoas agravando sem ter equipamentos suficientes e nem mesmo leitos para todos. Segundo ele, isso mexe com o emocional. É assombroso quanto a Covid tem mexido comigo, com a classe médica no geral. Todos os colegas que eu tenho conversado, médicos, estão extremamente extenuados. A impressão que dá, né, é que é tão grande, tão forte quanto o começo da pandemia lá em maio e abril, onde a gente tinha uma superlotação dos hospitais, e agora está acontecendo tudo de novo. Está sendo muito desgastante física e emocionalmente tudo. Fisicamente, porque chega um paciente, a gente tem que se preparar para intubação, às vezes para ressuscitação cardiopulmonar, e cansa demais, isso cansa demais. E mentalmente, porque a gente não tem certeza de como esse paciente vai se adaptar ao ventilador, de como esse paciente vai responder às medicações para controle da pressão. No vídeo, emocionado, o médico diz que o estado perdeu o controle do avanço da Covid no Amazonas, mas que agora não é hora de buscar culpados. Lógico que não dá para achar um culpado único, todos somos culpados por essa perda do controle. É muito, não tem palavra que simbolize o que é a tristeza de olhar para uma paciente e dizer que ela vai acordar da intubação bem e não ter a certeza que ela vai acordar, porque é muito difícil dar uma notícia de óbito para uma família de uma paciente que em 48 horas evoluiu muito mal, e tem que ter a cabeça muito no lugar, sabe? Mas mesmo com a cabeça muito no lugar, mesmo com toda a tranquilidade, é muito difícil. Em um trecho muito emocionado, Felipe Shimizu diz que apesar de todo o cansaço, todo o desgaste emocional, os médicos ainda têm que lidar com a agressividade de familiares de pacientes. A gente está dando mais do que a gente pode, de verdade, em questão de celeridade e qualidade nos atendimentos, mas não tem como comportar tanta gente de uma vez só. O único apelo que eu queria, pelo amor de Deus, fazer é que, por favor, fiquem em casa. Só saiam para o extremamente necessário.
não está dando para atender todo mundo de maneira rápida. A gente, infelizmente, deve perder muito mais gente agora. Cada morte é sentida pela equipe médica, tanto quanto pela família, tenho certeza disso. Por favor, se cuidem, cuidem dos outros e que Deus nos ajude. O médico também diz que tem medo de que a pandemia gere bactérias super resistentes devido ao uso descontrolado de antibióticos. Rodinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora são 6 horas e 42 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos agora com mais uma música da playlist 18 horas. É claro que teremos aí mais um grande hit. Agora uma faixa do álbum Plastic Hearts, o aguardado disco de Miley Cyrus, lançado este ano. Beleza, vamos conferir então uma das minhas preferidas desse ano, é Miley Cyrus em Midnight Sky, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas 46 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. A segunda da playlist foi assim, em Miley Cyrus, Midnight Sky, aqui em 100.7. Mix. Bom, agora nós vamos saber aí, né, como será o tempo, a previsão do tempo para o último dia desse ano de 2020. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Amanhã vai ser um dia bem parecido com hoje. Talvez até comece o dia chovendo, mas teremos um dia de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31, com a umidade relativa do ar batendo um pico aí de 96%. Agora 6h47, boa noite. Mix. Olha, com o aumento nos casos do novo coronavírus no Amazonas e especialmente Manaus, a Agência Reguladora do Transporte Intermunicipal estima um número menor de pessoas deixando a capital neste feriado de Ano Novo. Os detalhes com Júlia Gomes. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a ACERPAM, espera que entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro, cerca de 5.000 pessoas utilizem o transporte rodoviário intermunicipal em direção aos municípios da região metropolitana. A agência estima ainda que 400 ações de fiscalização serão realizadas nas principais saídas da cidade nesse período, devido ao decreto estadual publicado na última segunda-feira, dia 28, que restringe a realização de reuniões comemorativas de qualquer tipo. A Agência Reguladora do Transporte Intermunicipal espera um fluxo de passageiros abaixo do feriado de Natal, mas reforça que permanece com as fiscalizações intensas, como afirma o supervisor do transporte rodoviário, Eric Edelman. A CEPAM orienta aqueles que têm interesse no serviço procurem agendar com antecedência e que também fiquem atentos para as medidas preventivas de enfrentamento e combate ao Covid. Permanecem ainda as legislações vigentes que estabelecem o limite em 50% da capacidade do veículo, bem como as medidas de higienização, tipo o uso obrigatório da máscara, como também álcool em gel e aferição da temperatura no momento do embarque. No feriado de Natal, cerca de 4.900 pessoas deixaram a capital amazonense utilizando o transporte rodoviário e 529 abordagens foram feitas pela ACERPAM. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, anunciou finalmente quem ficará à frente da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED. O ex-deputado Paulderney Avelino, que esteve com Davi na campanha, vai comandar a pasta com orçamento de R$1 bilhão e 500 mil reais. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. E Paulderney Avelino é o nome do futuro secretário da Secretaria Municipal de Educação, CEMED. O prefeito eleito, Davi Almeida, fez um suspense sobre quem seria o dono da pasta de um dos maiores orçamentos do município, cerca de R$1 bilhão e 500 milhões de reais. Em 2013, Paulderney Avelino esteve à frente da CEMED e essa passagem rendeu uma dívida para ele no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, quando foi condenado a devolver quase 4,5 milhões de reais à Prefeitura de Manaus devido ao sobrepreço dos contratos de aluguéis dos prédios das escolas. A novidade, Paulderney Avelino à frente da CEMED, foi divulgada na noite de terça-feira, mesmo dia em que Davi Almeida anunciou o advogado Marco Aurélio Choi como procurador-geral do município e Dulce Almeida, irmã do prefeito eleito, como presidente do Fundo Manaus Solidária.
da assistente social Jane Mara Silva de Moraes como secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania e do tenente William Dias como chefe da Casa Militar. Antes, outros futuros secretários foram anunciados, como na Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação está Luiz Gonzaga, auditor fiscal de tributos estaduais da Cefaz. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura, o vice-prefeito eleito, Marcos Rota. Na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis, ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado. Na Secretaria de Comunicação, o jornalista Emerson Quaresma. Na Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frasch, economista, médica e esposa de Abdala Frasch, deputado estadual e parceiro político de Davi Almeida. Saiba mais da equipe de secretários na gestão de Davi Almeida para 2021 no site do 18 Horas. Cíntia Blink para o 18 Horas. Agora 6 horas e 51 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil e nós vamos com uma terceira, hein? Fechando aí a playlist do 18 Horas de hoje, vamos relembrar um sucesso do rapper Post Malone lançado no ano passado e que tocou bastante, inclusive aqui na Mix esse ano, hein? Pois é, Post Malone é sem dúvida, não é mais um grande sucesso, não é à toa que sempre está tocando aqui na Mix. Mas novamente, antes de irmos aí para a terceira música, queremos lembrar a todos quão importante você fazer sua parte ajudando aí no isolamento social, principalmente amanhã. Sim. Tá certo? Então vamos manter o distanciamento social, lavar as mãos direitinho com água e sabão, né? Ou com álcool em gel. Usar máscara, não no pescoço, mas na boca, cobrindo o nariz também. Vamos ser conscientes e ajudar a acabar com esse vírus. Agora vamos de música? Vamos ouvir Post Malone com Cycles. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6 horas e 56 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Fechamos assim, né? Ficamos assim com a terceira da playlist de hoje. Post Malone, o rapper, com a música Circles aqui em 100,7. Mix. E agora faltando 4 minutinhos para as 7 da noite. Vamos ao nosso editorial 18 horas. Editorial 18 Horas. Hoje informamos que o governo do Amazonas pode colocar em prática a 5ª etapa do plano de enfrentamento à Covid-19. Neste estágio, todos os atendimentos não relacionados à Covid-19 são suspensos. Assim, todas as unidades de saúde e todos os profissionais da área ficam praticamente exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19. Só os casos de extrema gravidade seriam aceitos na rede pública de saúde. Pacientes com outras enfermidades teriam que aguardar em casa o fim do pico da pandemia para voltarem a ser atendidos. A restrição atingiria inclusive pessoas com doenças graves, como pacientes crônicos de doenças renais, vasculares, câncer, entre tantas outras que lotavam os hospitais antes mesmo da pandemia. É a declaração pública de que o sistema público de saúde faliu e as consequências são desastrosas para a população, com o aumento das mortes que poderiam ser evitadas se tivessem um atendimento de saúde digno. É a declaração de incompetência do atual governo estadual. É hora da sociedade reagir com o processo de impeachment para tirar do cargo quem se mostrou incapaz de enfrentar os problemas da saúde, quem colocou o Amazonas no noticiário policial com os desvios de recursos públicos e constantes operações da Polícia Federal, entrando inclusive na casa do governador e do vice. Chega, tá bom, daqui a 2 dias a atual administração completa 2 anos e nada de positivo tem a mostrar. Muito pelo contrário, o Amazonas precisa virar essa página urgente e o momento é agora. 18 Horas. 6 horas e 58 minutos em Manaus. Cid Soares, já estamos aí, já amanhã, né? Pois é um momento muito delicado para um dia tão importante, né? Para toda a população mundial, sim, né? Então, virada de ano realmente é sempre muito importante. Todo mundo quer estar naquela fusaca, pois né? E a gente manda aqui já um abraço para todos os nossos amigos queridos, né? Tenham um pouco de discernimento, a gente pede isso mais uma vez a vocês. Calma. Né? Calma, distanciamento social. Hora. Deixa eu mandar aqui um abraço enorme também para Nathalie Moraes, nossa repórter, querida Nathalie, para toda a nossa equipe, né, inclusive, e mandar um beijão também para Karime Leão. Então, a todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta
em mais um 18 horas. 6 horas e 58 minutos. Continue bem, continue em 100,7. Você está no melhor mix do Brasil. Amanhã, a partir de 6 da tarde, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.